Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, iremos ler a segunda parte do livro O que é Democracia, de Dennis Rosenfield. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! A fragilidade das instituições democráticas. O que está em questão é a consolidação de um governo majoritário regido por leis que sejam reconhecidas como boas, de modo que as instituições daí resultantes tenham a flexibilidade das opiniões e a duração do que se quer eterno. Se dermos uma olhada no verbete Lei Natural de Diderot, verificaremos essa preocupação em determinar uma instância superior à lei positiva, aquela que rege o ordenamento jurídico de um Estado, que lhe permite julgar o caráter justo ou injusto dessas leis. Uma vez que os critérios objetivos que permitam aos indivíduos ver imediatamente o que lhes era permitido ou não, os limites impostos pela dominação régia, por exemplo, desapareceram em proveito de uma razão moderna que interroga tudo. Coloca-se a questão de como determinar uma lei realmente válida para todos. O pensamento iluminista do direito natural encontrou esse critério na razão humana, que, na sua luz, deve servir de regra às nossas ações. O governo das leis coincide, assim, com o governo da razão, sendo esta regida por princípios inatos quando a sua visão não é deturpada pelas paixões humanas. Vemos que a crítica das leis existentes toma a forma de uma crítica das paixões, sem que, contudo, o problema de uma elaboração das leis pelos homens apoie-se num questionamento dos critérios atemporais e imutáveis que continuam a acompanhar a distinção entre o bem e o mal. Escreve Diderot. Numa palavra, a lei natural está escrita em nossos corações com caracteres tão bonitos, com expressões tão fortes e traços tão luminosos que não é possível desconhecê-los. Ora, o que caracteriza o nosso mundo moderno, que viveu tão intensamente sonhos e pesadelos, promessas e fracassos, é precisamente esse desconhecimento. Os novos cidadãos, aqueles que compareciam por primeira vez na praça pública, deram-se logo conta do descompasso entre os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da nova época e a sua realização política. Embora esse descompasso pudesse ser atribuído à paixão política, tornou-se também evidente que a paixão fazia parte da própria racionalidade humana. Ou ainda, os novos ideais foram confrontados à dura realidade dos fatos, à resistência de outros homens e grupos sociais que contestavam a sua própria validez. Os critérios universais foram, assim, trazidos de volta à arena pública, ao seu processo comum e conflitivo de elaboração coletiva. Em outras palavras, qualquer critério situado fora do processo de autoprodução dos homens por eles mesmos tornou-se problemático. A interrogação sobre o sentido da lei veio a ser parte do processo de organização política da sociedade. Nenhuma obediência democrática é cega. Ela passa necessariamente pelo reconhecimento da Constituição enquanto criada por todos e situada acima da vontade de cada um. Daí a importância do caráter público de todo o processo de elaboração de decisões políticas. A cena democrática é um lugar de visibilidade, um lugar em que os cidadãos ou os seus representantes apresentam soluções setoriais ou gerais para os mais diversos problemas da sociedade. A invisibilidade do processo de decisão política seria todo o contrário de um procedimento democrático. A nossa experiência histórica dos últimos anos abunda em exemplos onde a palavra de um dia segue o desmentido do dia seguinte, de tal modo
que a sociedade termina por desacreditar totalmente os seus governantes e representantes. Uma atuação política não democrática tem, neste sentido, a propriedade de desvincular a ação da palavra que lhe confere sentido. Se o discurso político for mentiroso, a ação política tornar-se-á cega, para não dizer completamente comprometida com interesses particulares não coletivos. A fragilidade das instituições democráticas reside na necessidade de uma unidade entre a ação e a palavra que deve ser constantemente reposta. Todo divórcio entre a ação e a palavra, ou ainda entre a Constituição e a ação política, conduz a uma situação onde a palavra torna-se surda, a Constituição supérflua e a ação violenta. Resulta desse processo uma progressiva extinção dos agentes e atores do trabalho de elaboração da coisa pública, desagregando-se na própria sociedade o sentido do que é comum. Temos insistido sobre o fato de que esse sentido não é dado, mas deve ser constantemente recriado e revivido, sob pena de recairmos numa sociabilidade não democrática. Se o sentido do que é comum é perdido, abre-se na sociedade um espaço propício a discursos aventureiros ou ao reino total do Estado. Uma sociedade onde as vozes daqueles que não conseguem exprimir-se não se fazem ouvir, cria uma situação de efetiva cacofonia política, tendo como consequência a perversão de tudo aquilo que é dito. A liberdade política só pode estar comprometida numa sociedade em que o falar dos governantes tornou-se um puro esconder, o falar dos excluídos um simples balbuciar, e o falar das autodenominadas vanguardas um novo ocultar. Se abandonarmos o projeto democrático de sociedade, se a ação humana perder o seu sentido político e se o discurso tornar-se a propriedade dos ideólogos de profissão, romper-se-á o processo de identificação da sociedade consigo e o próprio significado daquilo que é ou pode ser coletivo. Da igualdade. Se observarmos uma sociedade democrática organizada por leis que garantam a livre participação de todos nos assuntos políticos, estruturadas por grupos políticos que disputam o controle da máquina estatal, constataremos que a democracia indica um lugar que não é a propriedade de ninguém. Lugar este que é, na verdade, um não-lugar, uma vez que aqueles que estão no poder aí estão de uma forma somente provisória. Não fosse a nossa história recente, seria uma banalidade dizer que uma sociedade democrática determina-se pelos direitos que ela confere à oposição, pois a oposição de hoje pode ser a situação de amanhã. Trata-se de direitos que não são concedidos por aqueles que estão no poder, mas ambos estão igualmente subordinados a uma lei que lhes é superior. Pode-se enunciar este princípio dizendo que a democracia baseia-se no valor da igualdade enquanto politicamente posta, igualdade de direitos e de chances, compatível com a plena liberdade de cada um. Ora, esta compatibilidade da liberdade com a igualdade não é, entretanto, evidente por si, pois um dos dilemas da nossa época é o de que as sociedades que se aventuraram na criação de uma sociedade igualitária terminaram por abolir a liberdade, enquanto as sociedades livres repousam frequentemente em grandes desigualdades sociais. A dificuldade torna-se ainda maior se não mantivermos uma distinção entre uma igualdade política no nível dos princípios e uma igualdade social no nível dos fatos. As tentativas políticas de produzir uma igualdade no nível dos fatos liberaram formas politicamente novas de violência, resultando em formas também novas de dominação. O problema reside aqui na forma de concebermos um distanciamento necessário
entre os princípios e os fatos. Um espaço não preenchido e não preenchível, pois toda tentativa de reduzi-lo termina por provocar um deslocamento de sentido dos termos em questão. Por exemplo, em nome da liberdade de todos, suprime-se a própria liberdade. Em nome da igualdade, elimina-se o próprio direito à diferenciação. Uma tal formulação política da igualdade entra em colisão com uma concepção da igualdade social, cuja exigência central é uma igualdade nos fatos, podendo inclusive tomar a forma de uma uniformização do social e de uma redução do político a um controle administrativo-policial da sociedade. Nascem regimes políticos como os do socialismo realmente existente, que fazem da política, quando não uma questão policial ou psiquiátrica, uma forma de burocratização do social. As críticas política e intelectual vêm a ser assim eliminadas, pois são identificadas ao que se diferencia, ao que não aceita uma tal cimentação burocrática da sociedade. A crítica pode ser aqui vista como a emergência da desigualdade. A igualdade, politicamente enunciada, significa a igualdade dos cidadãos, iguais no seu direito de organizarem-se autonomamente nas esferas do trabalho e da sociedade em geral. Isso quer dizer que a igualdade vem a ser um conceito político e jurídico, sem contudo tornar-se propriamente um conceito social, pois o fato da gestão dos negócios privados não obedece a uma lógica estritamente igualitária. O homem moderno, na sua vida privada e social, cria situações desiguais, do mesmo modo que as relações sociais e econômicas determinam-se constantemente segundo um processo de diferenciação que, em vez de igualar os indivíduos, os torna desiguais. A igualdade política, no seu mais amplo sentido, reintroduz e repõe a diferença, a alteridade e uma nova hierarquia constitucionalmente fundada, enquanto a igualdade social, na sua significação de total igualdade ao nível dos fatos, termina por impedir todo novo processo de diferenciação social e política. Atentemos para o fato de que se trata de dois níveis distintos de uma única formulação do problema da igualdade. Um significando uma diferença necessária entre a igualdade política e a social, preservando um processo de distanciamento e diferenciação entre ambas. 2. O outro, denotando o processo de mediação entre estes dois níveis da igualdade, de tal maneira que o princípio igualitário deforma as grandes desigualdades sociais, diminuindo-as, sem, entretanto, eliminá-las. O caminho a ser percorrido pela democracia é, consequentemente, estreito, considerando os problemas sociais e econômicos da modernidade, pois ela é objeto de uma dupla ameaça: a ameaça proveniente das grandes desigualdades sociais e a tentativa de uma sociedade totalmente igualitária, ambas suprimindo a própria democracia. Logo, a questão à qual se enfrenta uma sociedade democrática é a de uma organização do social que, fundada na liberdade política, reduz as fortes tensões sociais. A eliminação da miséria é bem uma das tarefas da democracia moderna, pois ela veio a ser uma condição da sua própria realização política. Não se trata, evidentemente, de uma proposta política de uma sociedade perfeita, nem do não reconhecimento das graves dificuldades às quais ela deve enfrentar-se. Porém, a sua especificidade reside precisamente no reconhecimento da sua imperfeição, dos seus dilemas e paradoxos, na forma mediante a qual uma sociedade democrática chega a interrogar-se, chega a questionar o que ela mesma é. Em vez de uniformizar o discurso político, a democracia libera os diferentes discursos da sociedade, em vez de impor
uma única forma de organização das relações sociais e políticas, ela se abre a várias possibilidades de organização setorial da sociedade. Em vez de tudo aspirar em si, ela pode criar espaços sociais autônomos em relação à intervenção estatal. Logo, uma sociedade organizada segundo os princípios da liberdade política parte do fato de que a realidade não transparece a si e de que o social não pode ser reabsorvido no político. Todo intento de abolir de uma forma absoluta a desigualdade termina por suprimir a liberdade e, deste modo, qualquer alternativa política e qualquer alternância de poder. A realidade, mesmo quando transparece, é sempre opaca, engendrando constantemente novas significações e repondo o distanciamento entre o que ela é e o que ela poderia ser. Faz parte do seu próprio ser o que ela é e o que ela deve ser. Da autonomia. A estruturação da sociedade a partir do reconhecimento da sua imperfeição constitutiva e das lutas que a perpassam coloca de uma forma premente o problema de regulação desse processo. Abordemos a questão de como se fazem as leis. Duas possibilidades apresentam-se, sendo apenas uma capaz de satisfazer as exigências de princípio de uma sociedade democrática: o modo da autonomia e o modo da heteronomia. As leis podem expressar uma coincidência entre aqueles que as fizeram e os que são os seus destinatários. Tem-se, neste caso, o modo da autonomia. Entretanto, pode igualmente ocorrer que as leis sejam impostas àqueles que devem obedecê-las, tendo assim o modo da heteronomia. Ao primeiro caso, corresponde uma Constituição elaborada por aqueles que se submeteram a ela, por exemplo, uma Constituição resultante de uma Assembleia Constituinte. Ao segundo, leis que não nascem do processo de autoengendramento da sociedade por ela mesma, tendo se tornado obrigatórias pelo uso da força, os atos institucionais, por exemplo. Está claro que só o modo da autonomia expressa uma organização política livre da sociedade, operando-se uma coincidência entre os agentes políticos e as leis que estes se dão. Estabelece-se, assim, uma circularidade que procura assegurar a participação política de todos e o reino da lei, igualmente reconhecida por todos. Resulta deste processo uma autolimitação dos cidadãos e dos grupos sociais, bem como formas determinadas e delimitadas de exercício do poder político. Quando refletimos sobre a significação da coincidência política entre o movimento de criação de leis e os seus destinatários, devemos interrogar-nos sobre o estatuto dessa coincidência, ou seja, o seu caráter absoluto ou relativo, os espaços e desdobramentos do seu processo de mediação. No caso de uma democracia direta, como vimos a propósito da polis grega, a coincidência é muito mais imediata e próxima, enquanto numa democracia indireta, esta coincidência pode distender-se de tal modo no tempo e no espaço, chegando mesmo a tornar-se irreconhecível. Mas quem diz coincidência, diz diferenciação, diz distanciamento, enunciando, inclusive, a possibilidade de uma não coincidência. A democracia moderna engendrou-se historicamente no combate contra uma concepção tradicional do poder baseada em formas jurídicas e políticas impostas a toda a sociedade. Contudo, nas sociedades modernas que, por princípio, deveriam ser as da autonomia, criaram-se formas de controle jurídico e político que atentam contra o seu próprio princípio. Assim, vemos que, em nome do socialismo, uma forma de Estado termina por submeter todos os cidadãos ao julgo de leis heterônomas, mas observa-se também que,
no interior das sociedades que aceitam o princípio político da autonomia, se desenvolvem formas heteronômicas de organização do social. Uma sociedade baseada na autonomia tem no voto, por exemplo, uma forma de validar periodicamente os princípios e valores nos quais ela está assentada. O sufrágio universal cumpre a função de assegurar a legalidade e a legitimidade do modo de organização da sociedade, de tal maneira que a Constituição é trazida em ato ao pensamento e à atividade dos cidadãos, enquanto estes elevam-se à reflexão do que é político. É uma forma de fazer coincidir a lei superior de uma nação com aqueles que são os seus cidadãos. Entretanto, o Estado democrático, embora reconhecendo o princípio político do sufrágio universal, pode exercer um tal controle jurídico sobre a sociedade através da multiplicação particular de leis que regulam as mais diferentes esferas da vida social e privada, que o modo da heteronomia é reintroduzido no interior do modo da autonomia. Trata-se de uma situação que, a perdurar, termina por distanciar de uma tal forma os princípios constitucionais da prática cotidiana dos cidadãos que a sua unidade é posta em questão. Em consequência, a autonomia depende do sufrágio universal, mas depende igualmente do modo mediante o qual os indivíduos tomam em mãos os seus próprios assuntos, bem como da sua consciência daquilo que lhes é comum, sem contudo estarem subordinados a uma regulamentação estatal que impeça o desenvolvimento de novas formas de sociabilidade social e política. A democracia direta. Quando analisamos a modernidade, constatamos que o reaparecimento da democracia se dá num mundo que, ao recuperar os valores democráticos antigos, já o faz segundo os princípios da nova época, os princípios nascidos da afirmação do indivíduo moderno, concomitante ao engendramento do Estado moderno. Isso significa que o sentido da palavra democracia sofre várias modificações ao ser reapropriado por um mundo que transforma a própria representação que cada indivíduo tem de si e do mundo. Indivíduo e comunidade tornam-se, inclusive, termos contrapostos, fruto de uma sociedade que, ao emancipar o indivíduo, deixou-o indefeso diante do mercado e do Estado. A democracia veio a ser um valor, uma reapresentação social defendida por indivíduos atomizados, reunidos em uma espécie de massa por líderes que se autodenominam representantes do povo. Queremos dizer com isso que as tentativas de democracia direta, quando realizadas na modernidade, estão submetidas a um processo social e político que torna altamente provável a autonomização dos líderes e dos seus grupos em relação aos indivíduos que os apoiam. O projeto de reconstrução do mundo, a partir dos ideais da nova época, realiza-se num mundo cuja organização social é cada vez mais a de uma sociedade de mercado controlada politicamente por uma burocracia que procura enquadrar todas as atividades do Estado. A forma mesma de uma tal separação entre a sociedade e o Estado propicia o surgimento de instâncias políticas desvinculadas dos movimentos sociais que a geraram. Sendo a sociedade moderna basicamente uma associação de indivíduos, o governo da maioria terá, na sua significação quantitativa, o sentido de uma reunião de indivíduos atomizados. Logo, coloca-se a questão de como essa maioria pode governar-se segundo os princípios da liberdade e da igualdade. A irrupção do povo na cena pública, tal como esta se dá na Revolução Francesa, traz à discussão, de uma forma pertinente, o problema da afirmação política do absoluto, ou seja, da realização da cidade de Deus na Terra. A tradução prática desse absoluto político numa praxe revolucionária defronta-se com a resistência de uma realidade que,
constituída também por outros valores e princípios, mostra o peso das suas próprias instituições e a forma mediante a qual elas são reconhecidas por seus membros. Ora, uma tal instrumentalização da transformação social pela violência revolucionária não pode deixar de produzir um choque produtor de novas possibilidades reais, não contidas nas intenções dos seus agentes. Assim, a exigência presente no terror jacobino e mais tarde stalinista de estar sempre em movimento, de ser em ato a afirmação inequívoca da ideologia revolucionária, prefigura e termina por produzir uma nova realidade política. A fundação de uma nova cidade, pela identificação do povo, do poder e da nação, procura realizar a exigência revolucionária por intermédio de uma coincidência direta entre os autores das leis e os seus destinatários. Ora, essa tentativa, e este é o seu paradoxo, cria formas políticas heterônomas, isto é, baseadas na dissociação entre aqueles que obedecem às leis e aqueles que as elaboram e logo as aplicam. Vejamos algumas de suas características a modo de exemplo. 1. Em vez de uma participação política direta do povo, observa-se o seu enquadramento pelo que um historiador francês do início do século, Augustin Cotin, chama sociedades de pensamento, ou seja, grupos políticos ideologicamente estruturados que se põem como mediadores das lutas sociais. Estes grupos, ao monopolizarem a palavra verdadeira, terminam por usurpar do povo o seu próprio direito de expressão. 2. A autoridade desses autodenominados representantes do povo torna-se ilimitada, erigindo-se como poder acima dos seus representados. 3. O relacionamento intrínseco para a democracia entre poder e lei é rompido em proveito de um poder que se pretende ser a única encarnação de uma lei universal e absoluta, ou seja, onipresente e ilimitada. 4. Essa promessa de pura autonomia, sem leis que a limitem, apresenta-se de uma forma perversa como a identificação entre o governo revolucionário e o povo, entre o político e o social, de tal maneira que toda atividade política espontânea, situada fora desse marco, é eliminada. 5. A violência tomará uma forma política e institucional, tornando-se uma forma de governo sem nenhuma subordinação às leis ou às regras previamente estabelecidas. Deve-se, contudo, também assinalar que esta deriva supostamente democrática é uma deriva, outras sendo igualmente possíveis. Com efeito, a efervescência política que torna possível a ditadura jacobina e que lhe é por um determinado período de tempo concomitante, é também o lugar do aparecimento de sociedades revolucionárias caracterizadas por uma efetiva participação do povo nos seus próprios assuntos. Essa possibilidade política, entrevista no transcurso da Revolução, conhecerá uma evolução própria, tal como terá lugar em importantes momentos da história posterior. A Comuna, os sovietes e os conselhos operários húngaros. Todas essas tentativas têm em comum o projeto de que os trabalhadores recuperem os direitos que lhe foram usurpados pela sociedade e pelo Estado, e o fracasso histórico dessas tentativas. Trata-se, pois, de um projeto de participação política direta dos trabalhadores e, de um modo mais geral, dos cidadãos, nos assuntos públicos que, nascido no transcurso de experiências revolucionárias, se viu enfrentado a problemas insolúveis. A questão posta pelos conselhos é a de como governar num mundo permeado por contradições sociais agudas e dominado por uma máquina administrativa estatal tendo controle de tudo e sobre a qual os cidadãos não têm poder. Ou seja, o projeto dos conselhos é um projeto da autonomia
que pretende transformar as relações políticas baseadas na heteronomia, de modo que as decisões políticas sejam tomadas de baixo para cima. Arendt não esconde a sua simpatia por esta forma moderna de intervenção política, pois ela é também aquela que mais se aparenta às formas antigas. Porém, devemos igualmente perguntar-nos se os conselhos não são belas flores que só florescem em pântanos porque, historicamente, eles surgiram em experiências revolucionárias que os esmagaram. Mais concretamente, no século XX, eles foram aniquilados em proveito de uma organização estatal baseada num partido único. O sistema de governo de partido único e os órgãos revolucionários nascem frequentemente juntos, sendo que o primeiro tem sempre vencido no seu combate contra as formas embrionárias de governo autônomo. A pergunta é, então, a de saber se a revolução é o melhor meio para alcançar a realização dessas formas de governo baseadas na autonomia, uma vez que a sua criação por meios revolucionários gera simultaneamente condições políticas que impedem o seu desenvolvimento. O dilema dessas tentativas é que, quando não desembocaram no totalitarismo soviético, culminaram em regimes políticos modernos que negam a democracia direta e indireta, guardando destas apenas o nome, democracias populares. Ou ainda, a revolução não é historicamente nem cientificamente necessária, sendo apenas um último recurso que uma sociedade utiliza quando não encontra outros meios para desembaraçar-se de um governo tirânico ou totalitário. Um dos ensinamentos a tirar das experiências dos conselhos é o de escrutar a significação de uma forma de organização política que, baseada na autonomia, tentou transformar as relações existentes entre a sociedade e o Estado. Talvez novas formas políticas autônomas possam germinar em sociedades que se democratizam sem visarem a revolução, isto é, a transformação violenta das suas instituições. Trata-se de assegurar uma maior participação de todos os cidadãos em diferentes esferas de sua atividade: escola, trabalho, bairro, assuntos administrativos, Estado, diminuindo a necessidade da intervenção estatal e dos partidos políticos sem o perigo, bem real nas nossas sociedades, de aventura política. Isto acarreta uma transformação do nosso próprio imaginário político, pois uma vez que recusarmos as promessas utópicas de uma sociedade perfeita, seremos obrigados a repensar o presente de nossas sociedades em função das suas possibilidades concretas de evolução. O desespero e a desilusão nascem precisamente de uma promessa intensamente vivida e sofrida. O pensamento crítico é, quem sabe, o melhor antídoto contra tais formas de investimento simbólico no futuro que negam radicalmente a realidade presente. Poder-se-ia ainda dizer com Kant que a ideia de uma sociedade perfeita ou de uma sociedade totalmente autônoma é uma ideia reguladora, ou seja, obramos em nossas ações políticas em função de uma sociedade menos imperfeita, sabendo de antemão que essa ideia é apenas uma meta, da qual podemos nos aproximar, sem contudo jamais alcançá-la prática e historicamente. A democracia representativa. Sob as condições modernas da política, a democracia direta está sempre ameaçada pelo sonho do absoluto, pelo sonho de uma sociedade transparente. É nesse imaginário político que se apoiam as representações ideológicas de um partido único, pretendendo ser a encarnação da verdade da história. O projeto de uma democracia indireta, exercida por representantes constituídos em diferentes poderes, funda-se em contrapartida numa posição filosófico-política que reconhece a opacidade própria do real, as relações históricas tais como elas existem, e o que, de direto,
não pode ser identificado. A separação entre o domínio do social e o do político, entre a sociedade e o Estado. Em contraposição, a ficção de uma identidade total da sociedade com o Estado, tem-se aqui um processo de diferenciação do governo com o povo, sem que ambos se identifiquem atual e praticamente. Se a soberania residir no povo, isto significará que ela se encontra concretizada numa Constituição que assegura, através de consultas eleitorais periódicas, que ela é verdadeiramente a expressão da vontade de todos. Trata-se de instituições jurídicas e políticas que se desenvolvem e se diferenciam no tempo, isto é, aceitam a sua imperfeição, o seu movimento de diferenciação e a sua mutabilidade. Os princípios que dão forma a uma Constituição democrática assumem a relatividade histórica, criando condições políticas capazes de guardar o absoluto fora do campo da política. O processo de diferenciação de instituições democráticas, a sua temporalidade, caracteriza-se por assembleias periodicamente eleitas, por governos escolhidos segundo o sufrágio universal, por períodos de tempo bem determinados e por um jogo legalmente estabelecido entre os diferentes poderes da nação que os mantenham independentes uns dos outros e, ao mesmo tempo, numa relação de equilíbrio. Os procedimentos democráticos desdobram-se no tempo, isto é, evoluem segundo um processo de diferenciação intimamente vinculado ao presente. Isso significa que qualquer transformação da realidade parte do que existe, das instituições tais como se apresentam num momento determinado, para então reformá-las, evitando assim, na medida do historicamente possível, todo o salto no escuro. A esfera da representação desenvolve-se nesse espaço de articulação da sociedade por ela mesma, tendo em vista um conjunto de regras que tornam possível que um grupo de cidadãos se separe dos demais para dedicar-se completamente às tarefas da representação política e da gestão da sociedade. Esse processo dá lugar ao nascimento de um espaço público moderno, o dos partidos políticos, das discussões públicas, dos programas partidários e das eleições, bem como da burocratização da política. Reencontramos aqui a distinção entre a sociedade civil e o Estado, enquanto espaços onde o político trilha o seu caminho em diferentes níveis de concretização. Isso quer dizer que a separação entre o domínio social e o político ganha aqui um novo sentido, pois a política não é apenas a tarefa de profissionais que se dedicam ao serviço do Estado, mas ela ocorre na própria sociedade civil. Ao mesmo tempo que se deve evitar identificar o político com o social, fonte de uma deriva totalitária, é igualmente necessário não fazer da distinção entre a sociedade e o Estado uma separação fixa e rígida, pois ela terminaria por consagrar o espaço da burocracia e a lógica da administração. Trata-se de ver como a liberdade política é reclamada e realizada pelas diferentes instituições da sociedade civil. A história recente do nosso país mostrou a importância dessas instituições para o progresso de nosso processo de democratização. Elas puseram praticamente em relevo que instituições livres e independentes, ao negarem as imposições do Estado, veiculam anseios gerais que encontram nelas formas próprias de expressão. A sociedade civil não é apenas uma associação de indivíduos, mas de cidadãos que se organizam segundo as suas próprias experiências, segundo as suas profissões e trabalhos e de acordo com os princípios democráticos, a liberdade de expressão, de circulação, de imprensa e de associação. É somente num tal processo que novas formas de organização da sociedade civil podem surgir, de modo que o povo não seja uma mera palavra ou entidade abstrata, mas uma forma concreta de organização dos indivíduos, o povo organizado. O aprendizado da democracia, e estamos ampliando aqui o conceito clássico de uma democracia representativa,
faz-se em microespaços sociais para progressivamente elevar-se ao cimo do Estado. Um povo organizado, estruturado na pluralidade política dos discursos e ações, é menos suscetível de adotar a forma de uma massa informe de indivíduos, facilmente atraída por demagogos ou líderes ditos populares, como nos mostraram as experiências nazista e stalinista. O espaço que a sociedade civil abre a si mesma é uma condição essencial da democracia, pois o caminho é estreito entre o governo da massa e o controle político-administrativo do Estado sobre a sociedade. Vimos que a sociedade moderna caracteriza-se por duas tendências que, estando igualmente presentes, são porém diferentes. Uma precipita a sociedade numa completa atomização, na decomposição do tecido social, e outra impele a sociedade em direção de uma auto-organização de si mesma e de uma reestruturação segundo os ideais da modernidade. Hannah Arendt assinala, a propósito da Revolução Americana, que o seu sucesso deve-se à existência nesse país de um povo organizado, segundo o ideal democrático, em comunas e corpos constituídos que delegavam o poder sem, contudo, dissolverem-se enquanto força política organizada. A autoridade vinda de baixo não é a ficção de um povo absoluto, mas resulta da articulação destes corpos constituídos em convenções e assembleias. O povo aqui significa um conjunto de cidadãos organizados segundo leis reconhecidas por todos. A organização autônoma da sociedade segundo leis é um desses problemas de cuja resolução depende o nosso destino enquanto indivíduos livres. Se uma das funções dos partidos políticos consiste na organização da sociedade a partir de princípios e programas, não é também menos verdadeiro que os partidos contribuem para o fortalecimento da burocracia política e da administração estatal. Tanto pode ocorrer a alienação dos indivíduos em relação às suas capacidades de intervenção na cena pública, que é a apatia política, como uma reação da sociedade civil contra essa tendência do Estado moderno. Se tomarmos o princípio da separação dos poderes, elaborado por Montesquieu, como um obstáculo contra a tendência presente em cada um dos poderes de se arrogarem direitos ilimitados sobre o conjunto do Estado, veremos que ele só pode cumprir esse objetivo à condição de permanecer vinculado ao desenvolvimento da sociedade civil. Caso contrário, cada poder pode isolar-se do conjunto da sociedade, criando espaços para que uma máquina administrativa se apodere do controle da sociedade, legitimando ao mesmo tempo a sua forma de dominação política. O paradoxo da democracia consiste que, de um lado, ela é talvez a única forma de governo capaz de ampliar e desenvolver os direitos sociais e políticos, inclusive a introdução desses direitos em esferas até então fechadas a esta forma de participação política. Mas, de outro lado, para dar satisfação aos novos direitos sociais da população, ela termina por concentrar todo o poder nas mãos do Estado. Burocratização do espaço público, ampliação política dos direitos sociais, concomitantemente à sua tradução prática em novas leis positivas, e surgimento de novas formas autônomas de organização da sociedade, por ela mesma, são momentos contraditórios de um mesmo processo de engendramento do Estado moderno. A democratização representativa está, pois, exposta ao perigo de tornar-se simplesmente formal, na medida em que o seu conjunto de leis não é mais reconhecido pelos cidadãos. Os poderes constituídos se separam, assim, cada vez mais da sociedade. Foi com esse intuito que insistimos sobre o conceito de povo organizado, ao mostrar que ele é uma condição essencial
do processo de articulação da sociedade como o Estado, de modo que as instituições democráticas não venham a ser um mero instrumento de dominação do Estado e dos grupos e classes sociais a ele afiliados. O fenômeno dos partidos políticos ilustra bem esse processo, uma vez que se pode observar como o seu lado organizacional termina por primar sobre os projetos sociais e políticos que aqueles partidos veiculam. O discurso político divorcia-se da ação, tornando-se um conjunto de palavras de ordem ou um ideal que não exerce um poder real sobre a ação. Esta vem a ser medida por critérios meramente instrumentais, em função da sua eficácia e dos interesses da máquina partidária. Os partidos políticos são, de um lado, máquinas que funcionam segundo interesses próprios, podendo estes serem conflitantes com o bem-estar geral da sociedade, e, de outro, fatores ativos do processo de estruturação da sociedade civil. Através deles, as ações sociais adquirem um significado político. Entretanto, esse significado político pode ganhar um caráter corporativo, também suscetível de entrar em colisão com o interesse geral. Para que a organização partidária possa realmente existir e ser eficaz, ela deve expressar interesses setoriais e particulares que são vinculados, no nível do discurso, aos interesses do conjunto da sociedade e do Estado. Mas, na medida em que a meta de todo partido político é chegar ao poder, as exigências que os partidos veiculam têm um sentido fortemente instrumental, pois, uma vez no poder, eles devem necessariamente encenar o bem comum e realizá-lo praticamente. Resulta desse processo uma dualidade de discursos segundo a oposição daqueles que os enunciam. Se na oposição o discurso é um, se no poder ele é outro. São precisamente tais processos que terminam por desacreditar as organizações partidárias, enfraquecendo os laços políticos que cimentam as relações sociais através de uma descrença generalizada da população em suas próprias instituições. São processos desse tipo que anunciam a morte de determinadas formas de Estado. A apatia política. A apatia política e a inércia dos cidadãos diante dos assuntos políticos tornam-se um problema estrutural da democracia moderna. A política chega a tomar a forma de um negócio particular como qualquer outro, diluindo o próprio sentido comunitário da ação política. O Estado democrático representativo põe em cena um grupo ativo, encarregado da representação, e um grupo que, se permanece atomizado e voltado para a satisfação dos interesses materiais, tende à passividade. O primeiro é o grupo dos políticos de profissão, que se dedicam totalmente às tarefas da política, o que os impele a confundir os seus próprios interesses com o bem comum, sendo isto particularmente claro no que diz respeito à tecnoburocracia estatal. Um tal processo de apropriação particular do público pode adotar formas de dominação social e política anunciadoras de um controle total da sociedade pelo Estado. O segundo grupo, o dos governados, volta-se para as suas atividades pessoais e privadas, sendo destituídos da possibilidade de intervir politicamente nos assuntos públicos. O social tende, assim, a uma desarticulação política, podendo resultar numa decomposição da sociedade enquanto tal. Os cidadãos tornam-se, assim, indivíduos apáticos e uma massa de manobra para os grupos políticos que disputam o controle do poder. Embora a representação política seja originalmente uma forma de delegação de poder, ela tende, sob as condições do Estado moderno, a tornar-se um poder desvinculado daquilo que é precisamente a delegação. Com efeito, o problema reside no modo de enfocar este processo de representação política, pois se a democracia, enquanto forma de governo, fica restringida à vida de um parlamento afastado da vida da nação,
Legislando sobre esta sem consultá-la, a sociedade é tomada por um processo geral de desinteresse para com a coisa pública. A própria coisa pública vem a ser considerada como algo que pertence aos políticos e não à nação no seu conjunto. Ora, a apatia política é precisamente um conceito negativo da democracia, sendo, contudo, um elemento que a constitui. Ademais, a apatia produzida por essa forma política moderna de delegação do poder é fortalecida pela apatia social e nascida da uniformização da sociedade, isto é, dos padrões de comportamento padronizados que regem a vida de nossas sociedades. A padronização do comportamento faz com que os indivíduos, voltados para a satisfação dos seus interesses materiais através do consumo de objetos recorrentemente novos, fujam das suas responsabilidades no tocante à coletividade. Criam-se reações a tudo o que provém da esfera público-política, sendo esta assimilada ao que assegura a continuação e a repetição desse tipo de comportamento. A indiferença dos indivíduos e grupos sociais uns em relação aos outros, bem como a legitimação do Estado enquanto domínio independente situado acima dos cidadãos e da sociedade no seu conjunto, são consequências desse processo. Consequentemente, instaura-se um círculo vicioso, uma vez que a apatia política, ao dar lugar à apatia social, termina por fortalecer-se. A apatia social, caracterizada assim como um acomodamento dos indivíduos e grupos sociais em relação ao Estado, vinha a ser um momento necessário dessa instância política superior ao delegar-lhe o poder de assegurar o desenvolvimento desse comportamento padronizado. O Estado vincula-se dessa maneira ao social, surgindo como uma forma da providência, cuja função é resolver os problemas gerados por uma sociedade voltada para a uniformização dos seus padrões de comportamento e determinada por contradições socioeconômicas que os põem também em questão. O circuito, podendo dar lugar a uma concepção ativa da cidadania, rompe-se de tal modo que o discurso político, cujas funções são as de exprimir o interesse geral, de reunir os indivíduos em torno de um mesmo projeto e de se constituir enquanto início de uma nova ação política, torna-se um mero discurso burocrático, apoderado por um grupo social determinado que, sob a aparência do bem comum, veicula interesses particulares. Esse discurso termina por impedir o nascimento de uma ação verdadeiramente política, transformando-se em um laço ideológico que, de fato, isola os indivíduos uns dos outros em vez de ligá-los. Opera-se uma filtragem dos discursos e palavras políticas através dos quais a sociedade se representa e se põe em relação consigo, com o discurso político perdendo a sua significação. A opinião pública vê-se reduzida a diferentes tipos de discursos que possuem em comum a perda do sentido político, isto é, o critério de avaliação dos discursos é determinado pelo Estado segundo as suas conveniências, como é o caso da censura, que tão bem conhecemos. Uma sociedade cujo barulho não é o de uma discussão ou de uma polêmica expressando a pluralidade do social, torna-se vítima de uma uniformização política e de um mutismo social. Calar a sociedade civil significa desarticular a pluralidade dos discursos políticos e não enunciar o que, de direito, corresponde à vida pública da sociedade. O discurso político, que é um discurso de opinião, ou melhor, de opiniões, exprimindo a mutabilidade e a imprevisibilidade da praxis humana, pode então, sob determinadas condições históricas, tornar-se propriedade de um grupo político que pretende veicular a verdade das relações sociais e políticas. Ora, um tal discurso político
pode apenas produzir-se no seio de uma sociedade cuja esfera social, ao ser regida pelos valores do bem-estar material e do lucro, assegura imperfeitamente a realização desses valores e o faz ao preço de enormes contradições sociais. A esfera política resultante desse processo tomará frequentemente a forma de reivindicações sociais e políticas desvinculadas de um projeto democrático de sociedade. A mudança de sentido do discurso político, ao adotar uma tal vestimenta social, abre caminhos a discursos de tipo científico que pretendam assegurar as melhores formas de realização do bem-estar geral, graças à intervenção do Estado. Sob o disfarço da ciência, procura-se, na verdade, submeter formas de sociabilidade democrática existentes, afastando-as da cena pública. A sociedade, perdendo a sua capacidade política de agir, faz com que os seus membros se retirem para a esfera privada, enquanto lugar de satisfação dos seus interesses materiais. A política é assumida por um corpo de representantes que se arroga o direito de agir em nome de todos. A ação política perverte-se quando a apatia se apodera da sociedade. Em estados democráticos, as decisões políticas podem, inclusive, tornar-se para os eleitores um simples exercício de escolha entre diferentes candidatos, sem que um verdadeiro sentido público se faça presente. Trata-se de um processo que pode facilmente degenerar numa degradação da cena pública, impedindo o surgimento de novos atores sociais e de novas formas de participação autônoma na vida comunitária. A política pode tomar a forma de um espetáculo que não engaja verdadeiramente os espectadores. Tomemos a modo de exemplo a corrupção política que graça em nosso país, enquanto forma de apatia política. Falava-se abertamente há pouco tempo de quanto custa o voto de um eleitor do colégio eleitoral. Escândalos financeiros não são jamais apurados, e o próprio comprometimento de setores do aparelho estatal com o que é pudicamente chamado de interesses escusos não é investigado. Embora hoje a imprensa veicule amplamente esses fatos, é muito menos frequente que se pergunte sobre a significação de tal fenômeno. Diante de um tal espetáculo, nada mais natural do que considerar a corrupção como algo normal, pertencente à nossa história e ao modo de funcionamento do Estado. A política significa aqui um negócio daqueles que se aproveitam dela. Em consequência, desaparece também a vinculação do político com o bem público, tendo como efeito uma posição do tipo nihilista em relação ao real, aceito simplesmente porque existe. Não se trata, pois, no nosso entender, de compreender a corrupção como um elemento constitutivo de nossa história, mas de ver que hoje ela alcança níveis até então desconhecidos, implicando uma diferença de natureza em relação ao passado. A corrupção apoderou-se do que resta de uma cena pública estatal, impedindo precisamente a encenação e realização do bem público. Ora, somente uma tal encenação é capaz de gerar o sentido da comunidade, do que é político e do que é coletivo, fazendo com que os cidadãos se interessem pela política, ou seja, pelo que pertence de direito a todos. Se nos acostumarmos a uma corrupção política como a nossa, sem criarmos mecanismos e freios que a limitem, seguir-se-á uma apatia política diante do que é público. O sentido do que é comum não é engendrado e as portas ficam escancaradas para o surgimento de regimes políticos baseados na corrupção, na apatia e na eliminação da cena pública. O que está em jogo é a incompatibilidade entre uma tal corrupção política e a democracia. O empobrecimento da cena pública engendra novos espaços sociais onde germinarão projetos políticos que visam destruir as instituições existentes, inclusive naquilo que elas têm de democrático. As lutas políticas fundar-se-ão em concepções diametralmente distintas
do que deve ser o poder político, ou seja, a noção de exclusão e, particularmente, da eliminação violenta dos adversários, tomará conta do discurso político e dos combates sociais. As instituições existentes perdem assim a sua consistência própria, isto é, aquilo que lhes dá valor enquanto expressão de uma determinada forma de bem comum e de normas democráticas de regulação da vida social. Tudo vem a ser mera aparência, como observamos nos discursos políticos que taxam a democracia de burguesa como se fosse nada mais do que uma forma política de encenação do capital. Confunde-se a criança com a placenta, fica-se com a segunda e joga-se a primeira no lixo. Esboça-se no horizonte uma sociedade onde toda a questão política transforma-se numa questão técnica e toda organização sobre o valor dessas formas políticas vem a ser uma questão destituída de significado, pois cai fora das fronteiras existentes daquilo que é permitido pensar. A encruzilhada do futuro. Vimos que uma característica essencial do Estado e da sociedade modernos é a busca do bem-estar material enquanto princípio que rege as ações humanas e o modo de organização do social. O Estado fortaleceu-se e os cidadãos viram restringidas as suas possibilidades de intervenção política. A época moderna, glorificando o trabalho e a igualdade no seu sentido material e social, fez com que a sociedade se tornasse uma sociedade de trabalhadores, voltada para a satisfação material e para a acumulação de riquezas. No momento em que, nas democracias ocidentais dos estados industrializados, criavam-se condições para uma emancipação do trabalho, os homens tornaram-se incapazes de agir livre e politicamente. É necessário lembrarmos que apenas recentemente o trabalho ganhou uma conotação positiva, como, por exemplo, em Hegel e Marx, enquanto na Idade Média ele era considerado como uma atividade penosa e negativa, ou seja, o estado daqueles que sofrem. Esta confluência de significações é tragicamente clara no lema dos campos de concentração nazistas: o trabalho libera, ou ainda nos campos de reeducação de alguns estados socialistas baseados no trabalho forçado. Dada a forma socioeconômica de organização da sociedade, esta emancipação do trabalho tem tomado a forma perversa do desemprego, o que, em vez de conduzir a uma reorganização dessas sociedades democráticas em direção de uma ampliação de suas liberdades, tem resultado num enfraquecimento do tecido social e em condições que viabilizam uma explosão social. Esta situação torna-se ainda mais grave em países menos livres e industrializados que, organizados segundo os mesmos valores do bem-estar material, sendo o nosso desenvolvimento econômico uma das suas vertentes, se encontram hoje diante da necessidade de repensar o seu espaço público. O nosso desenvolvimento econômico recente, seguindo os passos de um fortalecimento do Estado e da destruição cega das formas de sociabilidade tradicionais existentes, engendrou uma nova pobreza, nascida das novas condições capitalistas do país. Contradições sociais graves de um lado, subordinação econômico-financeira aos centros do capitalismo de outro, configuram uma cena política caracterizada pelo cruzamento de vários caminhos. Uns podendo levar a uma reinvenção da democracia, outros ao seu total menosprezo. A questão é a de saber se as transformações sofridas pela sociedade e pelo Estado, tratando-se de aumento ou diminuição dos impostos, de ampliação ou encolhimento da esfera de atuação do Estado, de maior ou menor satisfação dos direitos sociais, vão ou não no sentido de uma maior consciência e participação política dos cidadãos. Uma vez que se pode definir o totalitarismo como um regime político que tudo procura prever e controlar, eliminando a livre iniciativa dos indivíduos, pode-se definir a democracia
como um regime que aceita, em seus próprios princípios, o surgimento do imprevisível e a livre atuação política dos cidadãos. Ora, um tal princípio democrático é objeto, nos estados modernos, de limitações burocráticas progressivas que terminam por restringir as esferas possíveis da ação política. A regulamentação burocrática da própria contingência e imprevisibilidade do agir político pode ser um desses lugares onde pode nascer um projeto burocrático autoritário ou totalitário de dominação da sociedade. Uma contradição básica dos Estados modernos democráticos é que, simultaneamente, todos os cidadãos têm igualmente acesso à cena pública e, dada a forma das relações socioeconômicas, diferentes grupos sociais são excluídos, não só do mercado de trabalho, mas da própria possibilidade de atuar politicamente. No nível dos valores que regem esse Estado, observa-se que noções como bem-estar e interesse geral perdem o seu significado, uma vez que uma parte da sociedade não consegue usufruir dos seus progressos materiais. Nada mais fácil que confundir o conceito de democracia com o de uma forma de exploração social, como se uma suposta resolução dos problemas mais graves da desigualdade social fosse por si só uma resposta às questões da organização política da sociedade e dos seus valores e leis. O Estado, numa tal situação, exerce sobre os indivíduos excluídos e sobre uma parte da intelectualidade um sentimento misto de atração e de repulsão. Atração, pois ele é representado como sendo capaz de resolver os males sociais. Repulsão, uma vez que ele é também a causa desses ou de outros males. São frequentes os casos de intelectuais fascinados por experiências de estados autoritários e totalitários, sendo os exemplos nazistas e stalinistas suficientemente eloquentes. Entretanto, o fato de que uma massa de indivíduos se libere das noções de bem-estar material e geral não se dá apenas ao nível individual, porém ela ocorre também na própria lógica administrativa do Estado. Embora seja verdade que o Estado moderno funda-se no bem-estar da sociedade, não é menos verdadeiro que essa máquina funciona a partir de móveis e interesses próprios. Isso significa que o enfraquecimento desses valores em proveito do Estado e de alguns grupos sociais que lucram com essa desagregação da sociedade se traduz numa perda da encenação política do que é público. A encenação política do que é público não denota uma mera aparência, um mero jogo mascarado de uma forma de exploração social que não ousa dizer claramente o seu nome. Ao contrário, ela é uma forma de elevação da ação política, uma procura consciente do que é comunitário. É somente graças ao espaço institucional onde se dá esse processo que se pode falar de regras e normas que norteiam e regulam o desdobramento das lutas sociais e políticas. O conceito de democracia pressupõe um conjunto de leis cuja função é a de articular o processo contraditório da sociedade e do Estado, de modo que o entendimento político entre os diferentes grupos e classes sociais, bem como dos partidos políticos, possa se fazer a partir de valores comuns reconhecidos enquanto tais. A encenação do bem público é uma forma política de criação de um sentido comunitário. Quando a sociedade já não encena a sua comunidade política, as instituições tornam-se formais, não expressando a livre atuação de todos. As instituições são assim utilizadas em proveito dos grupos sociais e políticos dominantes, de tal maneira que a descrença nas relações políticas existentes se apodera dos indivíduos. A violência social vem a ser, então, uma consequência dessa desestruturação dos modos políticos de funcionamento da sociedade e desse enfraquecimento da encenação e concretização do que é público. A cena pública democrática, para permanecer pública e democrática,
deve conter as condições próprias da sociedade moderna, nas contradições sociais que a constituem. Isso quer dizer que, sendo ela fundamentalmente um processo de atualização política dos seus valores, das suas instituições e da consciência dos seus cidadãos, a democracia tem, digamos, um fundo falso. Isto é, ela não se apoia sobre nada de sólido ou substancial fora de si, mas sobre si mesma em sua contingência. O espaço da democracia é habitado por indivíduos e grupos sociais, cujo objetivo é a eliminação das instituições democráticas, tendo em vista o encaminhamento que é dado às contradições sociais que a perpassam. A máquina administrativa, policial e militar do Estado pode passar ao controle dessas mãos, sufocando qualquer possibilidade de desenvolvimento de uma sociabilidade e de um Estado democrático. Uma tal rearticulação política do social pressupõe a eliminação da cena pública, a dominação pela força da sociedade civil e a supressão do livre jogo das instituições. A grande questão à qual se enfrenta, então, a democracia moderna é a de que, no seu modo de funcionamento, ela permanece um governo de minoria, na medida em que as suas leis e instituições não são efetivamente vistas e apreciadas pela maioria dos cidadãos como expressão do bem comum. A experiência dos movimentos totalitários mostrou o quão formais eram algumas formas de Estado democrático então existentes. O que se esconde nos Estados democráticos é essa imensa massa de indivíduos que não comparecem nos lugares públicos, que não ocupam um espaço político, que não estão sindicalizados e que podem, inclusive, não atribuir nenhuma importância às eleições. Essa parte, digamos, invisível desses regimes políticos existe sem que se possa determinar precisamente o que ela é. Se tomarmos a história recente do nosso país, nesse imenso exercício de democracia que foram as manifestações públicas em prol das eleições diretas para presidente da República, observaremos a criação de uma cena pública democrática única em nossa história. Ela é, de um lado, a culminação política de um processo de democratização social da sociedade brasileira em seu conjunto, fruto de um efetivo processo de realização da liberdade política. Mas, de outro, ela anuncia, no fato de que os seus objetivos não foram alcançados, um retorno desses indivíduos aos lugares de onde surgiram. Onde é que eles estão? O que pensam? Como viveram esse fracasso imediato de suas reivindicações de democracia? O que se joga no processo histórico é precisamente o encaminhamento político a ser dado às questões mais urgentes e abrangentes da democracia. Pois, se o povo mostrou no seu aparecimento público ser capaz de enunciar o que quer, nada mais perigoso do que deixar que a desilusão e a humilhação se apoderem da grande massa da população. A existência política do povo não é um dado fixo, mas algo que depende do movimento através do qual a sociedade apresenta-se a si e enuncia na cena pública as suas aspirações e projetos. O próprio conceito de povo é algo posto por uma atividade política que tenta estruturar através de valores comuns o que deve ser um Estado democrático. O olhar do que vemos e a percepção daquilo que nos está escondido varia segundo os domínios de visibilidade que nos damos em nossa tentativa de pensar o social e o político. Podemos ver, além do que habitualmente vemos, se aprendermos a escrutar a significação daquilo que foge do nosso olhar, pois tanto podemos nos assustar com a nossa própria sombra, como reconhecer nela o trajeto do nosso caminhar. Sendo a democracia não o ideal de sociedade perfeita, mas um projeto que parte da sua própria imperfeição, sendo, pois, algo que depende basicamente de uma vontade política, o desafio que a nossa sociedade nos lança hoje
é bem o de repensar o sentido da nossa vida pública, aprofundando um processo de democratização social que não conseguiu ainda democratizar o mecanismo de funcionamento estatal, mas que caminha nessa direção. Caso contrário, corremos o risco de aumentar o processo de desagregação social e política em que vivemos, fortalecendo grupos políticos adversos dessa tendência democrática atual e arriscando fazer com que o país caia sob o jugo de um Estado com características autoritárias, talvez ainda mais fortes. Se em diferentes momentos do século XX os destinos da civilização ocidental foram enunciados em termos de uma alternativa entre o socialismo e capitalismo, é porque se acreditou que um fosse a redenção da humanidade e o outro a sua perda. A partir do momento em que nosso século viveu a tragicidade de uma tal alternativa, tendo em vista e evolução das experiências do socialismo realmente existente e das transformações sociais e democráticas sofridas pelas sociedades capitalistas, a questão da democracia é bem a questão crucial do nosso tempo. Ou a recriamos e reinventamos, ou estamos condenados a uma perda progressiva da liberdade política com a desagregação social, política e cultural que ela comporta. O destino da democracia veio a ser o nosso próprio destino. Sobre o autor. Nasci em Porto Alegre em novembro de 1950. Comecei os meus estudos universitários na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas graduei-me na Universidade Nacional Autônoma do México em 1975. Prossegui os meus estudos de filosofia em Paris, onde obtive o doutorado de Estado na Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne, em 1982. Voltei ao Brasil no mesmo ano, começando a minha atividade docente no Departamento de Filosofia e no curso de pós-graduação em Filosofia da UFRGS, onde atualmente leciono e pesquiso. Sou pesquisador do CNPq. Sou autor de Política e Liberdade em Hegel, por esta mesma editora, e do Mal, na LPM Editores.